Bora ver para as últimas informações do Corinthians nesta segunda-feira. Ontem, como vocês sabem, Renan Lodge, Wesley, João Cancelo e João Félix estiveram na Neoquímica Arena e surgiu o rumor aí do Renan Lodge no Corinthians em 2026 e também o retorno de Wesley. Informações tudo nesse vídeo agora para você, corintiano. Comenta aí se você gostaria do Renan Lodge e do Wesley no timão pro ano que vem. Deixe o seu like, se inscreve no canal. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Notícias, novidades e a bola fora de campo. O que é esse narrador? É a Mia Khalifa do lado. É a Mia Khalifa tá falando do lado do narrador aí. Olha, a Lelê cada dia mais linda. Impressionante, né? Olha, os fãs pedreiros de online estavam loucos. Vamos lá, ô mano. Fala, Motinha. Vamos falar das palavras do Dorival na entrevista longa que o Dorival deu aí, falou muitas coisas. Primeiro vamos falar do jogo, que ele falou o seguinte, que quando tem oportunidade no primeiro tempo, quando a gente teve a oportunidade de fazer mais gols e não fez, né, mano? No segundo tempo, aí deixou, aí no final empatou, né? Deixou virar e depois deixou empatar. Mais uma vez eu vou discordar da declaração do Dorival. O grande problema, Motinha, o que tem que ser combatido nesse jogo não é talvez você ter chances de marcar o segundo no primeiro tempo e não ter feito. O que o Dorival precisa explicar é o porquê o Corinthians ele faz o primeiro tempo que fez e volta jogando a merda de futebol que voltou no segundo tempo. É esse o grande X da questão. E esse tipo de atitude, Motinha, tem custado caro pro Corinthians na temporada em várias partidas. O Corinthians ele vive de tempos distintos. Então o seu Dorival Júnior, ao invés de tentar ficar... É isso que me irrita em treinador, ô Motinha. Ah, mas nós tivemos chances no primeiro tempo. Porque o primeiro tempo, Mota, se a gente puder talvez aí, simbolizar o que foi, o gol do Corinthians reflete que foi o time do Corinthians no primeiro tempo. É aquele time que vai lá, por exemplo, na jogada. O Ranieri acredita que pode roubar a bola, ele vai pra cima do sistema defensivo do Botafogo, pressiona, rouba a bola na entrada da área, o Dieguinho foi inteligente, tocou de volta pro Ranieri e o Ranieri abriu o placar com 6 minutos. E o Botafogo mal tinha pegado na bola. E aí tiveram outras chances, o Mateuzinho teve 2 chances ali boas, ele finalizou 2 ali que ele poderia ter feito pelo menos um gol nessas 2 chances que ele criou, e o time do Corinthians estava com uma pegada. Agora no segundo tempo, Mota, é impressionante como o Corinthians ele vai pro vestiário e volta mal. E isso é trabalho de treinador, cara. Não sei se o... Exato, Mota. Eu não sei se o time já achou que o jogo tava ganho, porque o campeonato do Botafogo, aqui no Campeonato Brasileiro, é pra brigar por vaga direta. O Corinthians, ele tava naquele pelotão, Mota, que ele briga com o São Paulo, com o Ceará, com o Grêmio, com o Red Bull, com todos aqueles times que estão ali pra baixo, brigando pela suposta 8ª vaga que pode se abrir se o Corinthians ou o Vasco não forem campeões da Copa do Brasil. Então, nesse ponto, Mota, o campeonato do Corinthians tava ali. E, cara, não dá pra dar um mole que tá dando. Eu não tô falando só de Campeonato Brasileiro, Mota. De verdade. Eu tô falando de postura, porque esse tipo de postura acontece no Campeonato Brasileiro e se acontecer na Copa do Brasil pode custar caro. Então, e aí também depois, mano, ele falou sobre as condições gerais do Corinthians, né? Disse que teve muita dificuldade esse ano, relatando, né? No Corinthians, que ele não teve lugar nenhum com um elenco curto, né? E muitos jogadores lesionados e tendo que adaptar o time, fazer jogar, né? Com os jogadores que tem ali e que ele espera, né? Falou também que o Corinthians precisa de peças que venham fortalecer e melhorar o time, né? Pro final do ano. Já falando do ano que vem, né, mano? Então, mais uma vez, Mota, e agora eu vou entrar numa crítica que eu acho que o Dorival não faz e eu não sei o porquê. Porque ele tem esse estilo paizão. E o grande treinador, ele tem que ser paizão em determinados momentos, mas ele precisa ser um cara enérgico também em momentos mais oportunos. Eu vou fazer uma crítica a um cara que eu pouco critico, Mota. Pouco critico. Mas eu acho que é pertinente a crítica. O seu Garro, 2025. Não entrou em campo, velho. Não entrou em campo. Ah, é lesão no joelho. Irmão, se tá em campo é porque tá em condições de jogo. Tem que ser cobrado. O Garro não tá jogando bosta nenhuma. E é um cara que pode fazer a diferença. O Garro é muito topetinho, toda hora arrumando topetinho pra lá, topetinho pra cá. E bola que é bom não tá jogando. Um outro cara que eu vou voltar a criticar, não é porque fez 2 gols recentemente, o tal do Yuri Alberto. De novo tá apanhando da bola. De novo tá apanhando da bola. Eu não sei se o Yuri Alberto é aquela porcaria de jogador que foi no primeiro semestre do ano passado e depois aí ele voltou a ter uma boa fase e terminou até brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro, ou se o Yuri Alberto é realmente um bagre, mano, que teve uma boa fase. Até seleção, eu não sei, mano, de verdade. Pensaram nele, né? Exato, porque naquele momento era até oportuna a convocação dele pela bola que ele tava jogando, Motinha. A bola batia nele na entrada da área e entrava no gol. Agora, o Yuri Alberto, Mota, eu não sei se de fato ele é um bom jogador que tá com uma fase ruim ou se ele é um bagre que teve uma boa fase.
Eu não conheço o Yuri Alberto, de verdade, porque o Yuri Alberto, ele já me mostrou as duas faces dele. Mas fato é que se o Dorival tivesse culhão e fosse um técnico realmente aí peitudo, ele põe o Yuri Alberto no banco. Peitudo. Tinha que pôr o Yuri Alberto no banco. Ô Mota, você tem que cobrar mais de quem pode te entregar mais. A gente não tem que cobrar mais de jogador que não pode entregar. A gente tem que cobrar mais de quem pode. Então, mas ele naquele momento, Quintino, ele até merecia mesmo. Pô, ele brigou até pela artilharia do Campeonato Brasileiro no ano passado. Então, cara, de verdade, o Dorival, o que me incomoda nele, Mota, muitas vezes, é essa passada de pano que ele dá. Então, poderíamos ter marcado mais gols no primeiro tempo. Mas tem que falar da bosta que foi o segundo tempo, Dorival. O porquê o Corinthians voltou com essa postura ridícula. Quando vai passar a mão na cabeça de jogador também. O Yuri é um grande jogador, nós confiamos nele. Mas ele não pode perder 18 gols pra marcar um. Aí ele faz 2 gols numa partida, aí ele me ilude de novo. Eu vou falar, porque eu sou um baita de um otário. Na hora que ele faz 2 gols, eu falo, pô, o Yuri Alberto voltou, agora vai. Aí de novo, passa mais 5 jogos sem marcar um gol e perdendo um monte de gol na cara. Então o Dorival ele precisa cobrar mais de quem pode entregar mais. O Dorival ele precisa espetar um pouco mais os caras que precisam ser cobrados, velho. A gente não pode cobrar, Motinha, por exemplo, do Dieguinho, que ontem fez uma boa partida de novo. É um menino aí que tá buscando seu espaço e poucas vezes aí o Dorival dá chance. 2 vezes e gostei, as 2 vezes que eu assisti. Então, mas o problema, Quintino, é que esses moleques eles não têm sequência. O Dorival prefere deixar um Yuri Alberto e na próxima partida, sei lá, numa dessa volta o Memphis, Yuri Alberto e Memphis e não dá sequência pro moleque que tá jogando Mike e Yuri Alberto. Apesar de não ser a mesma posição, mas monta um esquema pra privilegiar o moleque, já que o Yuri Alberto não tá fazendo bosta nenhuma. Sabe, o Guinegão, que entrou ontem no segundo tempo também, é um cara que tem se dedicado muito mais do que o Yuri Alberto e tem correspondido muito mais também. Mas é garoto, vai bancar numa fase decisiva, banca. Porque o Yuri Alberto não tá fazendo por onde, ele não merece a titularidade hoje. Não tô falando que contra o Cruzeiro ele não precisa estar, mas esses jogos do Campeonato Brasileiro, cara, é pra dar um chacoalhão no cara, Quintino. Tirar o cara da zona de conforto. Porque o Yuri Alberto, ele tá achando que ele tá com o rei na barriga, ele tá achando que ele é sei lá, o novo Luizão, o novo Ronaldo Fenômeno, e não sai do time. É toda hora ajeitando o topetinho, toda hora que faz merda ele bate a mão assim na outra. Você também precisa se decidir. Uma hora é Finazzi bonito, outra hora é o centroavante da seleção. Tu também tem que se decidir, cara. Não, mas o centroavante da seleção, não falei que ele era esse ano, não. O ano passado ele mereceu. Mas falou, mas pô. Ano... Falou da mesma pessoa. Esse ano não. Ano passado mas falou. Então, mas é isso. É o que eu falei agora há pouco, Quintino. Eu não sei o Yuri Alberto, o que ele é. Se ele é um bagre que teve uma boa fase, ou se ele é um jogador que tá em má fase. Porque ele já me mostrou as duas faces dele. Mas de verdade eu tô achando que é um bagre que teve boa fase, viu? Porque de todo o momento do Yuri Alberto no Corinthians, eu acho que ele deveu mais do que ele entregou. Mas enfim, Motinha, o que mais? Vamos lá, então já pensando no Cruzeiro, né, mano? O Dorival vai entrar com um time misto aí contra o Fortaleza. Não tem o Yuri Alberto. Não. O Yuri Alberto ainda é dúvida, né? Porque sentiu, vai fazer exames pra saber se tem alguma coisa mais grave. Vergonha. Se não tem, né? Com dores na virilha, né? O Memphis... O Dorival até falou na entrevista que ele pode voltar essa semana, mas contra o Fortaleza vai ser mistão, viu, mano? Mas, ô Mota, vou te falar, isso pro Santos é bom. Porque se tem esses moleque aí, numa dessa, entra Guinegão, entra Dieguinho, o próprio Vitinho que fez uma puta de uma partida ontem. Cara, vou te falar, a arrancada do Vitinho no segundo gol do Corinthians, ele me lembrou o Messi nos bons tempos. Não, momento fanfarrão. O drible da vaca que ele meteu no Cuiabano. O drible da vaca que ele meteu no Cuiabano ali, meu irmão, foi monstro. Porra, mas é lembrar o Messi, dá licença, Messi. Cara, eu vou te falar. Começar a comprar insalubridade da energia, porque tu fala muita asneira, cara. Asneira não, é a verdade. O drible da vaca que ele meteu... Ô, Sombra, se é o tal do Alan do Palmeiras, já tá aqui... O Alan. Se é o Neymar que faz... Neymar. Agora, o Vitinho, o drible da vaca que ele meteu no Cuiabano, originando o gol do Gustavo Henrique, desculpa, irmão, isso aí é jogada de craque. Não, é jogada de craque. Messi e Vitinho na mesma sentença, jura que tu fez isso? Não, eu falei que lembrou os bons tempos do Messi. Eu não comparei tecnicamente. Mas tudo bem, Quintino. O Messi ele pode ser um ponto melhor que o Vitinho. Se o Messi é nota 9, o Vitinho é nota 8. Era isso. Não tô falando que é melhor. Era isso sobre Tem mais, Motinha? Só isso. Só lembrando o seguinte: o Charles levou um gancho do STJD, né? Levou 2, na verdade. Mas já cumpriu 1, então contra o Fortaleza também tá fora. Então aí STJD, vocês que só fazem merda aí. Esse aí que era pra pegar 365 dias, não pega. Eu pensava que tu quer suspender o jogador do teu time por 1 ano.
Quer suspender o jogador, o teu atleta por 1 ano. Ah, mas peraí. que é ruim. Aí eu também gostaria que suspendesse alguns do meu por então. 1 ano. Ou até o fim do contrato, pelo menos. Pode de brincadeira. Esse aí que é pra meter um gancho de 1 ano, não metem, né? Ou você não queria que metesse 1 ano lá nos caras do Santos também, Tem Ademir? vários. Ah. Tem vários. Só no Lautaro, né, ô RG? Lautaro, Tassiano. Pô, tem uma Tassiano. O Lautaro saiu no jogo passado, agora na frente do goleiro e tropeçou na bola de novo. Dá licença. Pessoal, Só dos jogadores que ontem, né, os árabes, né, entre aspas, os árabes que estiveram na Neoquímica Arena, o que tem mais chances de jogar no Corinthians é o Wesley, né, o João Félix não tem nenhuma chance, o Cancelo também não. Claro que o Cancelo aí, pela vontade que ele tem de vestir, né, a camisa do Corinthians, pode ser, né, pode ser um nome aí pro futuro, quando ele quiser encerrar a carreira. Mas hoje a chance é zero, eu já falei isso no almoço com a Fiel para vocês. Tanto o João Félix como também o João Cancelo, esquece, não tem chances alguma. Mas o Wesley sim, tá? Há uma conversa do Corinthians com o Wesley, tá? Valores de salário vai depender muito, né, do que o Al Nassr vai enfim, liberar, né, de projeto para o Wesley, porque eles não querem contar com o Wesley, querem liberar o Wesley, mas por empréstimo, claro, ou negociá-lo em definitivo com algum outro clube, ou emprestá-lo. No caso de emprestar, o Al Nassr teria que ajudar o Corinthians na questão salarial, tá? Se isso acontecer, o Corinthians vai ficar com o Wesley, se ele conseguir, né, convencer os árabes a emprestá-lo ao Corinthians, né, o Corinthians vai conversar com o Al Nassr para, né, quem sabe tentar rachar o salário e poder contar com o jogador para a temporada 2026. É um jogador que foi oferecido, é um jogador que tem que ser oferecido a todo momento. Ele quer voltar ao Corinthians, o Fabinho gosta dele e, como eu disse no almoço com a Fiel, o Dorival está aceitando qualquer jogador de beirada, meu amigo. A situação é crítica, então não tem muito o que falar, tá? Então o Wesley, sim, podemos dizer que tem negociação? Tem. Porque já há uma conversa, né, para que o Corinthians seja a prioridade dele em um retorno ao futebol brasileiro. É claro que se pintar alguma coisa lá para fora ele vai avaliar também, mas esse é o jogador que tem mais chances aí de vestir a camisa do Corinthians, né, daqueles que vieram ontem, mas calma que ainda vou falar, né, para vocês de Renan Lodge logo após a vinheta. Deixa o like, comente aqui embaixo. O Renan Lodge está querendo, hein? Eu ouvi isso de uma fonte no Parque São Jorge hoje, uma fonte no Corinthians, né, enfim, CT Joaquim Grava, conversando com as pessoas, né, que tem bala na agulha lá no Corinthians. Eu fui falar do Wesley, né, falei, o Wesley tá dando uma forçadinha para jogar no Corinthians, né, foi um comentário que eu fiz, e aí eu ouvi o seguinte, o Lodge também, tá? Dentro do Corinthians, me falaram que o Renan Lodge está afim de defender o Corinthians e me falaram uma coisa que eu nem sabia, tá? Isso uma fonte me contou, né? Caso exista outro contexto, vocês podem até comentar no vídeo aqui embaixo, mas uma fonte me disse, tá? Que o Renan Lodge falou ontem lá na Neoquímica Arena que é corintiano e passou para pessoas importantes que têm um sonho de jogar e defender o Corinthians. O staff dele, claro, prioriza, né? Prioriza que o Renan Lodge jogue no futebol europeu, volte para o futebol europeu. Ele que está no Al Hilal, não está mais, né, porque rescindiu o contrato, mas ainda tem algumas pendências, aguarda algumas decisões ainda da FIFA, né, para se sentir realmente livre, né, o Renan Lodge. Mas o que eu posso dizer para vocês que é claro que é um jogador que tem o desejo de voltar para a Europa, tem, mas eu posso dizer que é mais desejo dos empresários dele, né, do que do próprio Renan Lodge. Ele tem um desejo tudo, mas não é algo que ele esteja obcecado. A obsessão parte mais do staff dele. Ele quer voltar para a Europa, mas também tem o sonho de defender o Corinthians, porque alegou ontem lá na Neoquímica Arena que é o time do coração, e dentro do Corinthians falaram que ele foi oferecido já, né, ao Corinthians, ou se ofereceu, tá? Não sei se foram os empresários ou se foi o próprio Renan Lodge ontem numa conversa que acabou se oferecendo. Mas Renan Lodge passa, né, a entrar quase no caminho da realidade, mas tem um problema, né, que me falaram ontem no Corinthians, né, aliás hoje, né, que me falaram hoje no Corinthians, conversando com as fontes, é que é um jogador caríssimo, tá, um jogador de mais de 2 milhões por mês, e o Corinthians não vai pagar nessa política mais de 1 milhão para um lateral esquerdo.
Então, enfim, dá uma avançadinha da informação que eu dei na hora do almoço para cá, dá no sentido do Renan Lodge estar se oferecendo e forçando um pouquinho para jogar no Corinthians. Dentro do Corinthians, eles acham um jogador um ótimo atleta, mas alegam, né, que é um jogador caríssimo e que o Corinthians não vai pagar mais de R$1 milhão, R$1,5 milhão para um lateral esquerdo. Essa diretoria do Osmar Stabile não tem essa política. Então, Renan Lodge fica um pouquinho mais complicada aí a contratação dele, ou pelo menos sonhar com ele. Deixa o like. Gente, quero começar falando que o Mateuzinho deu uma brecha, né? Tomando o terceiro cartão amarelo. Ele que pra mim fez uma péssima partida. Inclusive culpado, né? Pra mim foi o erro ali do primeiro gol. Foi muito por causa dele. Ele deu o bote errado. Depois não conseguiu fazer a falta, né, no jogador do Botafogo. O Botafogo, na sequência, né, acabou marcando o seu primeiro gol. O Mateuzinho recebeu o terceiro cartão amarelo. É impressionante como ele toma, né, cartões amarelos. É impressionante como o Mateuzinho ele tem essa questão da indisciplina também, né? Jogador que desfalca o Corinthians muitas vezes por lesão, muitas vezes também por cartão. Enfim, ele não jogando, a situação do Dorival fica complicada. O Dorival, ele não quer... enfim, o Dorival, a vontade do Dorival Júnior e da comissão técnica corintiana é dar uma punição maior ao Martínez, um afastamento de alguns jogos por conta daquela expulsão bizarra, né, no jogo contra o Cruzeiro, que ele dá uma cotovelada, o lance nem era com ele, ele foi lá para dar uma cotovelada no cara e ser expulso. E o Martínez foi, né, punido no seu salário, multado no seu salário, mas a ideia era também afastar o jogador. Só que agora, né, o Dorival tem os desfalques, né, já tem os seus desfalques hoje no Corinthians, e agora na lateral direita, que é a posição mais carente. A última vez que o Dorival não pôde contar com o Mateuzinho foi o José Martínez, que foi o lateral direito do Corinthians. Se eu não me engano, foi no jogo contra o Vitória. Não foi o Charles o escolhido, não foi o Félix Torres, muito menos o Jacaré. Enfim, caso o Martínez realmente seja afastado, né, o Dorival mantém essa ideia, aí vai ter o Charles ou o Félix Torres. O Félix Torres iria ressurgir na lateral direita e a gente sabe que aí é sujeito a chuvas e trovoadas. Mas o Mateuzinho deu uma brecha aí pro Corinthians agora ter Martínez de volta e quem sabe escapar da punição. Deixa o like, comente aqui embaixo. Então é isso, informações do Samir finalizando o vídeo. Eu sei que tem gente que não gosta, mas como os caras apareceram ontem lá no jogo do Corinthians, Cancelo, esse sem chance alguma. Wesley, Renan Lodge, até o João Félix, cara, é sem condições. Renan Lodge é mais de R$1,5 milhão por mês, entre R$1 milhão e R$1,5 milhão, é um lateral muito caro. Ontem eu tava até olhando no time do Botafogo, o Alex Telles, um lateral esquerdo que ganha mais de R$1,5 milhão por mês, cara. Pagar isso por um lateral é loucura demais. E o Renan Lodge não ganharia menos de R$1 milhão. O Wesley também, cara, acho que o Wesley ganha na beira de R$1 milhão ali, lá no time do Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr, né? Então, ele saiu daqui ganhando aqui uns 200 conto por mês, 200 mil. Menos de 700 mil ele não aceita, o Wesley. E pra mim, cara, não vale a pena não. Claro que a gente precisa de jogadores na ponta, a gente tem dificuldade, tem só o Vitinho praticamente. Eu nem conto com o Thales Magno, nem com o Romero. Então, o Dieguinho, ele faz um pouco a ponta também, né? É um jogador bem ágil, bem habilidoso, cara. O Dieguinho vai ter um futuro brilhante aí se não for vendido logo a preço de banana pelo Corinthians. Então, ano que vem, claro, a gente fala aqui de contratação, lembrando que tem transfer ban. Mas segundo o Osmar Stabile, vai ser resolvido aí no final do ano, né? Eu não acredito em mais nada. Eu tô cético, não acredito em mais nada. Já falaram até empréstimo de 100 milhões aí, então é esperar só empurrar com a barriga e ver o que vai acontecer. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão. Então até o próximo, tchau, valeu, é nóis.